Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje faremos a leitura do relatório gerencial do mês de maio de 2022 do fundo imobiliário XP-SF11, é o XP Selection FOF-FII. O patrimônio líquido desse fundo é de R$ 375 milhões, o seu valor patrimonial por cota é de R$ 8,67. O gestor e administrador desse fundo é a XP. Ele teve início em 10 de julho de 2019. Seu código na B3 é XPSF11. Sua taxa de administração é de 1% ao ano, tendo um mínimo de R$ 25 mil mensais. A sua taxa de performance é de 20% sobre o que excedeu o IFIX. E atualmente, 24.411 investidores são cotistas do XPSF11. Comentário do gestor. No Brasil, houve divulgação de dados de atividade econômica, com surpresas positivas, tanto no varejo como em serviços. No varejo, o crescimento de 0,7% no comparativo mensal do varejo ampliado veio bem acima das expectativas, que era negativa, com quase todas as aberturas apresentando números fortes, o qual foi beneficiado pelo reajuste do salário mínimo e pelo processo de reabertura. Por sua vez, a inflação continuou superando as previsões do mercado. O IPCA de abril teve variação de 1,06%, com o índice acumulando uma elevação de 12,13% nos últimos 12 meses. O índice de difusão seguiu em patamar próximo de 80%, tanto no IPCA de abril como no IPCA 15, referente ao mês de maio, o qual também mostrou surpresa altista, atingindo 12,20% no comparativo anual. Com a pressão inflacionária ainda vigente na primeira semana de maio, o Copom agiu como esperado, elevando a taxa Selic em 1% para 12,75% e sinalizando um movimento de menor magnitude para a reunião seguinte. O tom do Banco Central nos pareceu sinalizar uma tendência para encerrar este ciclo de aperto monetário na próxima reunião em 13,25%. Entretanto, a ausência de arrefecimento da inflação já sugere que este patamar seria insuficiente para convergir a inflação em direção à meta em 2023, segundo analistas, elevando assim a possibilidade de uma nova alta de juros em agosto. A indústria de FIIs teve mais um mês com volatilidade elevada. Em um dado momento do mês, chegou a apresentar variação acumulada negativa de 2%. Entretanto, fechou o mês próximo à estabilidade no comparativo mensal, com variação de mais 0,26%. O destaque em maio ficou por conta da decisão do colegiado da CVM, referente ao pedido de reconsideração sobre distribuição de rendimentos. O colegiado, por unanimidade, deu provimento ao pedido de reconsideração do requerente, MXRF BTG Pactual, reconhecendo a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição do lucro caixa excedente em prejuízos lucros acumulados, e não como amortização de cotas integralizadas. Desta forma, não ocorrerá alterações nas práticas de distribuição de rendimentos que eram observadas pela indústria anteriormente. Acreditamos que tal decisão retira um risco substancial que pairava sobre o mercado de FIIs e deveria se traduzir em melhora nos preços dos ativos, principalmente no caso dos fundos de fundos, FOFs, os quais seriam uma das classes mais afetadas caso a decisão não fosse revertida. Trata-se de um segmento que ainda possui descontos representativos em relação aos valores patrimoniais dos fundos, como pode ser observado na página 3 deste relatório. A XP Selection, no fim de maio, apresentava um desconto de aproximadamente 18% em relação ao seu valor patrimonial. Conforme já destacamos em relatórios anteriores, a recuperação dos fundos imobiliários como um todo e a melhora da atratividade perante os investidores passa principalmente por uma identificação mais clara sobre até onde pode chegar o nível de taxas de juros neste ciclo de aperto monetário. Entendemos que o grau de incerteza a respeito se o Copom conseguirá manter seu plano de voo com a inflação ainda em patamar elevado. No entanto, consideramos que a classe de fundos imobiliários segue sendo de alta relevância para a construção de um portfólio diversificado. O time de gestão, ao longo de maio, optou por realizar um menor número de movimentações no portfólio. O destaque no período ficou por conta da alienação da maior parcela de exposição ao ativo PVBI 11, em montante expressivo de R$ 11.800.000, a um preço médio de R$ 98,37, o que gerou um ganho de capital marginal de R$ 12.700, mais uma liquidez relevante que nos dará a opção de uma alocação mais eficiente no portfólio do XP Selection. Com esta liquidez gerada e recursos adicionais do caixa,
iremos adquirir nova operação de CRI, cuja liquidação se dará nos primeiros meses de junho. O XPSF irá alocar um montante aproximado de R$ 14.500.000 a uma taxa de CDI mais 2,10%. O CRI é lastreado em recebíveis de contratos de locações atípicos, na modalidade Build to Suit, BTS. A operação conta com LTV de 70% e apresenta robusta estrutura e mitigantes de risco. Maiores detalhes sobre o ativo serão dados no relatório de junho. Com incertezas girando em torno da velocidade do ajuste monetário por parte dos bancos centrais ao redor do globo e seus possíveis impactos na atividade econômica, continuamos com a visão de que 2022 continuará sendo um ano de elevada volatilidade nos preços dos ativos de risco. Portanto, entendemos que a estratégia adotada de concentrar as alocações em ativos lastreados em operações de crédito high grade deve mitigar a volatilidade do fundo nos próximos meses, dado as estruturas de garantias envolvidas em tais instrumentos financeiros. O XPSF encerrou o mês com uma cotação de R$ 7,10 por cota ex-proventos, com um dividend yield de 11,7% anualizado, e a cota patrimonial atingiu R$ 8,67 ex-proventos, com um dividend yield de 9,6% anualizado. Fluxo financeiro, maio de 2022. O total de receitas do XPSF foi de R$ 3.459.000, sendo que rendimentos de FIIs representou R$ 3.116.000, ganhos de capital com FIIs R$ 12.000, rendimentos de CRIs R$ 308.000 e LCI renda fixa R$ 21.000. Já o total de despesas foi de R$ 522.000, sendo que R$ 507.000 foram despesas operacionais, R$ 4.000 em imposto de renda sobre receita financeira e R$ 10.000 em imposto de renda sobre ganho de capital. Dessa forma, o resultado do fundo foi de R$ 2.936.000 e os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 2.987.000, o que corresponde a 6 centavos e 9 décimos de centavos por cota. Lembrando que o XPSF passou por um desdobramento de cotas ocorrido no mês de maio. Temos aqui uma parte interessante em relação aos FOFs, essa relação entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Uma das principais características de um fundo de fundos imobiliários FOF é que seus ativos são precificados a mercado, ou seja, o portfólio de cotas de FIIs que um FOF possui varia diariamente de acordo com os valores de fechamento destes FIIs, negociados na B3. Com isso, em momentos de turbulência, como o atual, onde as cotas de FIIs se desvalorizaram de maneira generalizada no mercado secundário, a cota patrimonial dos FOFs também acaba se depreciando. No entanto, consideramos que o movimento de correção das cotas no mercado secundário dos próprios FOFs tem sido exagerado. No caso do XPSF, por exemplo, proporciona um valor de cota para os investidores bem descontado em relação ao valor patrimonial atual do fundo, e um desconto ainda mais relevante quando considerado o valor patrimonial dos FIIs presentes no portfólio do XP Select. Portanto, inserimos esta seção para facilitar o comparativo dos valores entre tais cotações aos investidores. Bom, o XPSF fechou cotado no dia 31 de maio a R$ 7,10. Porém, nessa mesma data, o valor patrimonial do XPSF era de R$ 8,67. Ou seja, o seu valor patrimonial por cota era 22% superior ao seu valor de mercado. E, nessa mesma data, se considerarmos o valor patrimonial dos fundos imobiliários no portfólio do XPSF, o valor da cota do XPSF passaria a ser de R$ 9,51. Isso, claro, se todos os FIIs de sua carteira estivessem sendo negociados pelo valor patrimonial por cota. Ou seja, considerando o valor patrimonial por cota dos FIIs da carteira do XPSF, o valor patrimonial por cota do XPSF seria 9,8% superior ao valor atual da cota patrimonial. E se considerarmos o valor de mercado do fundo, que era de R$ 7,10, para o valor patrimonial por cota dos seus ativos, isso representaria um ganho de 34%, tomando como referência o valor patrimonial por cota dos FIIs do portfólio do XPSF. É justamente por isso que todos falam que fundos de fundos têm duplo desconto. O XPSF tem 89% de sua carteira investida em FIIs
6% em CRIs, tem mais 4% em compra de CRI a liquidar e 1% em caixa. E a estratégia do XPSF é 82% da sua carteira é focada em renda e 17% em ganho de capital. E aqui 1% é apenas o caixa. E aqui nós temos os 4 CRIs na carteira do XPSF. Todos eles indexados a CDI, mais uma taxa que varia entre 2,30% a 5,50%. Bom pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.